E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubista FC, galera. Então, rapaziada, a pedido de um inscrito, vamos trazer hoje um vídeo sobre quem é a quarta força do Rio de Janeiro em 2020. Essa história de quarta força acabou ganhando muita repercussão lá em 2017, quando teve toda aquela história que o Corinthians era a quarta força de São Paulo e no final do ano a equipe paulista acabou sendo campeã brasileira. Então essa história de quarta força pode acabar ficando só no papel, mas também pode ser que aconteça de verdade se o elenco for muito fraco, até porque aquele time do Corinthians não era ruim, era uma equipe razoável que acabou encaixando certinho e que foi campeão do Campeonato Brasileiro. E aí, mano, quem será a quarta força do futebol do Rio de Janeiro em 2020? Flamengo, Vasco, Fluminense ou Botafogo? Ficou curioso, né, mano? Então já deixa o seu like aí embaixo, que é muito importante para me motivar a continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui no canal. Também já aproveita e me segue no Instagram que está aparecendo aqui, porque é muito importante, mano. E bora pro vídeo agora. Então, galera, vamos começar falando do mais forte até o mais fraco. E aí temos que botar na mesa e analisar elenco, time titular, contratações, treinador, também tem toda a questão de salários atrasados, a questão da gestão do clube, porque tudo isso acaba influenciando dentro de campo. E obviamente, após o belo ano de 2019 e já começar também contratando muito bem em 2020, o Flamengo é o time mais forte do Rio de Janeiro, é a primeira força. Pois já tem uma ideia sólida de jogo, conseguiu manter a base do time campeão brasileiro e da Libertadores em 2019, só perdeu o Renier e ainda tem a situação indefinida do Gabriel Barbosa. E cara, você olhando o elenco do Flamengo, olhando o treinador, olhando a questão de salários, o time tem muito a crescer em 2020. A projeção da equipe rubro-negra é entrar em todas as competições brigando pelo título. E hoje, como eu já disse, é a primeira força do futebol no Rio de Janeiro. Eu acho que ninguém vai discordar disso. E agora sim chegamos na parte mais complicada do vídeo. Quem tem o elenco mais forte? Vasco, Fluminense ou Botafogo? E cara, eu posso te falar ali que são elencos que acabam sendo equivalentes. Alguns são mais fortes em algumas posições, um tem um ataque melhor, outro tem a defesa melhor e outro tem o meio de campo melhor. Então ainda tá tudo muito igual nesse início de campeonato. Mas como eu disse, o critério não é só o elenco. O Fluminense até o momento está com salários em dia, fez boas contratações, tá conseguindo comprar jogadores, o que é muito importante, porque assim você consegue ver que o time tá melhorando economicamente e o resultado vai aparecer dentro de campo. O Mário Bittencourt conseguiu em um ano fazer o que o Campelo não fez no Vasco, por exemplo, em 2, 3 anos. O Botafogo até contratou bem, mas tem o Valentim como técnico, que é um ponto muito negativo. Então por tudo isso eu coloco o Fluminense como segunda força, até esse exato momento, claro, né, mano? Pois temos que ver também dentro de campo se esses gringos que o Fluminense contratou vão jogar o que jogaram em seus países. E a terceira força acaba ficando entre Vasco e Botafogo. Eu até acho que o time titular do Vasco é um pouquinho melhor do que o do Botafogo. Tem o Thales Magno, tem o Marrone, tem o Germancano, mas o meio de campo da equipe Cruz Maltina hoje está sem condições até de atuar numa Série A da vida. A não renovação do Guarim está fazendo muita falta. Além disso, temos que falar sobre o atraso de salários no Vasco. Já são 4 meses. Novembro, dezembro, janeiro e também o 13º, sem contar os direitos de imagem dos jogadores. Além disso, também tem muitas brigas políticas e nem a própria torcida do Vasco, a grandiosa torcida que sempre ajuda o seu time, tá conseguindo minimizar isso de alguma forma. Foi lá, colocou 200 mil sócios e mesmo assim o Vasco não consegue pagar os salários, porque toda hora tem jogador entrando na justiça, cobrando dívida, penhora. Tá muito complicado, cara. A gestão do Campelo é péssima. Já o Botafogo conseguiu trazer alguns bons jogadores, o Lecaros, Pedro Raul, teve o Bruno Nazário e ainda tem a expectativa da SA entrar no Brasileirão. O maior problema do Botafogo é o treinador, que é aquilo, né, mano? Fraco demais. Mas aí você também pode pegar alguns pontos positivos. O Botafogo fez aí um empréstimo com o BMG, conseguiu pagar os salários.
Então por isso, hoje eu coloco o Botafogo como terceira força e o Vasco como a quarta força do Rio de Janeiro, mesmo achando o Vasco com um pouquinho mais de potencial dentro de campo por conta da molecada da base e também por ter um treinador melhor. E cara, o Vasco não vai mudar da noite pro dia. Até o final da gestão do Alexandre Campelo vai ser sempre assim, salários atrasados, contratando mal, ou até como tá acontecendo nessa temporada, não contratando praticamente ninguém. Isso só vai mudar quando entrar uma gestão competente e fazer, por exemplo, o que o Mário Bittencourt vem fazendo com o Fluminense, conseguir contratar jogadores e ao mesmo tempo pagar todas as dívidas. E tomara, né, mano, que aconteça com o Vasco mesmo que aconteceu com o Corinthians. Tá todo mundo aí falando que é a quarta força, até eu disse que é a quarta força e cheguei no final e consegui ganhar pelo menos algum título, porque já seria bom demais pra torcida Cruz Maltina que vem sofrendo tanto nesses últimos anos. Mas agora eu quero saber a sua opinião aí embaixo, irmão. Já comente aí, mano, quem é a primeira, a segunda, a terceira e a quarta força do futebol carioca. E também use argumentos aí nos seus comentários, porque eu vou estar lendo e respondendo a todos vocês, como sempre. Então é isso, mano, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque é muito importante, cara. Eu vou ficando nessa. Por hoje é isso, grande abraço, Francisco. É nóis!